O espírito na estrada. Essa história se passou quando eu ainda era muito pequeno. Estávamos voltando de uma viagem durante a madrugada. Era uma viagem calma e a estrada estava escura e sem nenhum outro carro. Acho que é importante dizer que os arredores da estrada estavam repletos de árvores e morros, sem nenhuma cidade ou casas por perto. Meu pai estava dirigindo e minha mãe estava no banco do passageiro. Meus pais me contaram que eu estava dormindo no banco de trás. E quando deu por volta de 2 da madrugada, meu pai virou em uma curva e avistou um homem com um rosto intrigante, que ficava apenas com o olhar fixado no horizonte, sem se importar para o carro. Estava parado bem no meio da estrada. Minha mãe gritou. E meu pai desviou de uma vez. O carro deslizou na pista e a janela do passageiro estava aberta. E nesse momento minha mãe ficou quase que cara a cara com o homem. Ela disse que era como se ele não estivesse ali. Ele estava com roupas brancas e um olhar morto. Minha mãe sentiu o olhar dele direto para ela, que imediatamente começou a chorar. Quando olharam para trás, o homem havia desaparecido. Tudo isso aconteceu muito rápido e a viagem continuou com um clima tenso. Meu pai tentando acalmar minha mãe, que chorava muito enquanto eles pensavam no que havia acontecido. Minha mãe chegou em casa ainda chorando e ligaram para minha avó para contar o que tinha acontecido. Isso tudo foi um grande choque para eles. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Gustavo, meu conterrâneo aqui de Palmas, Tocantins. Vultos na fábrica. Eu tinha entre 16 e 18 anos e trabalhava em uma loja de calçados. Preciso explicar melhor como era a estrutura dessa loja para que possam entender melhor a história. Ela era como um corredor largo e comprido. Tinha uma divisória bem na metade que dividia a loja e o estoque. Bem no fundo do estoque, ou seja, no fundo do prédio, ficava o banheiro. Na rua atrás do prédio tinha uma pequena fábrica de sapatos que pertencia ao mesmo dono da loja. E como ambos ficavam de fundo um para o outro, foi aberta uma porta para que os funcionários da fábrica e os funcionários da loja circulassem facilmente entre os ambientes. Essa porta ficava ao lado do banheiro e tinha uma escada de uns 3 degraus para acesso ao outro prédio. A fábrica era bem simples. Era apenas um grande cômodo aberto onde ficavam as máquinas e um balcão com uma pia que funcionava como uma pequena cozinha onde faziam café. Pois bem, era nessa fábrica onde os fantasmas ficavam. Na loja trabalhavam apenas eu e uma vendedora. Ficávamos sozinhos lá praticamente o dia inteiro e a dona da loja ficava mais aos sábados, quando o movimento era maior. Eu e essa vendedora, às vezes, precisávamos ir até a fábrica para pegar café ou alguma caixa ou sapato que havia ido para o concerto. E lá era um ambiente extremamente pesado. Nós dois vimos sombras passando pelas paredes, e não era nada discreto. Era como se tivessem vários espíritos por lá. Os vultos passavam de forma rápida e parece que não gostavam quando íamos até lá. A sensação era de estarmos sendo de alguma forma atacados por eles. No começo eu achei que apenas eu os via, mas um dia a dona da loja pediu para que essa moça fosse até lá buscar alguma coisa. E como era em um sábado, a fábrica estava fechada e não tinha ninguém lá trabalhando. A vendedora se recusou a ir e pediu que eu fosse, e quando eu também falei que não iria, a dona perguntou o motivo da recusa. E contei a minha versão dos fatos, e a vendedora confirmou tudo. Ela via e sentia as mesmas coisas que eu, e um não sabia do outro. Ficamos sabendo ali, naquele momento, que ambos presenciamos os mesmos fatos.
A dona da loja, por incrível que pareça, acreditou na nossa história. Disse que naquele local antes funcionava uma espécie de açougue ou algo parecido, onde eram embaladas carnes e que, nesses locais, geralmente, a energia é mais pesada mesmo, devido à grande presença de sangue e animais mortos. Depois disso, sempre que alguém tinha que ir até lá, pedíamos para um ficar vigiando pela escada, e nunca conseguimos ir sozinhos, até mesmo ir ao banheiro, que era ao lado dessa porta. Se tornou uma tarefa amedrontadora, pois a mesma energia que vinha da fábrica começou a passar por estoque. Não havia uma porta que pudéssemos fechar para aliviar um pouco. Era apenas o buraco lá na parede. Logo eu saí desse emprego e, menos de um ano depois, essa loja fechou. Isso já faz uns 10 anos e sempre que passo na frente desse prédio, me lembro dos dias de medo que lá vivi. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Jean.